alunos, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Gisélia, nós vamos começar hoje a aula 15. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniele. Bom, lembrando que você tem que se organizar, que tem alguns materiais básicos, né, que muitos já devem ter se organizado. Mas lembrando lá que é o caderno, né, a borracha, vamos precisar de uma folha, se você tiver, um lápis e lápis de cor, tá bom? Então, vê se tá tudo aí, arrumou que nós já voltamos. Pronto, crianças, tá tudo certo aí? Vamos lá então, continuar nossa aula? Bom, lembrando que a gente sempre coloca, né, a data de hoje, que é a aula 15, e o tema da aula, que é os primeiros contatos entre os grupos que constituíram a formação brasileira. Tudo bem? Então anota que a gente tá esperando vocês. Vamos lá então. Bom, antes de começar o tema da aula mesmo, quero mostrar algumas atividades que eu recebi, né? Ainda tem criança mandando algumas atividades, né, das aulas anteriores. Recebi aqui que achei bem legal aquela atividade do mosaico. Eu gostei de receber porque a gente viu que deu certo, que ficou legal, parabéns, né? Obrigado por ter mandado. E outra atividade também do História ao Quadrado, que eu faço pra vocês, também gostei bastante, tá bom? Obrigada. Bom, hoje é o seguinte, nós até então nós estamos falando sobre as primeiras civilizações e como se formou a ideia de cidadania, né, em vários outros povos. E agora nós vamos voltar para o Brasil, que nós já trabalhamos, e tratar de algumas questões que aconteceram aqui no Brasil. Certo? Hoje, especificamente, vamos falar sobre a chegada dos europeus. Lembra que até que nós já falamos também sobre os povos que viviam aqui, né? Os povos originários, os povos indígenas, lembram disso? E aí eu comentei que vieram outros povos. Então, nós vamos falar como aconteceu a chegada dos europeus. Aqui sobre os povos originários, né? Os povos indígenas também, como a gente chama. Então, lembra que já tinha vários povos no Brasil, que existe uma diversidade desses povos, né? E aqui no Brasil tinha três grupos, o Xetá, Guarani e Caigangue, certo? E nós falamos bastante sobre eles, que eles eram caçadores e coletores, que a questão das habitações, a questão dos adornos, né? Que existe uma diferença entre esses povos, por isso que nós chamamos de, no plural, né, povos indígenas. E eles já moravam aqui, isso que é o mais importante, que eles já ocupavam essa terra. Bom, outra questão que nós vimos sobre esse povo, né, que a gente falou bastante, que eles eram nômades, ou seja, sempre trocavam de habitação. Assim, o Xetá, uma coisa que eu gostaria de lembrar, que o Xetá, por exemplo, eles já desenvolviam a agricultura, mas no período que os colonizadores chegaram aqui,
eles mudavam, eles viraram nômade para fugir dos colonizadores, né? Por exemplo, dos portugueses. Aqui tem alguns vestígios deles, né? Que a pintura rupestre é um desses vestígios dos primeiros habitantes aqui do Paraná também. Os vasos cerâmicos, né, as urnas também cerâmicas, outro vestígio que realmente esses povos já estavam aqui há muito tempo. E vamos falar então dos portugueses. Como que os portugueses vieram para cá? Por quê? Né, alguns detalhes sobre isso. Então eu coloquei esse mapa para vocês. Aquele quadradinho que eu selecionei em amarelo ali para indicar onde fica a Europa. Então os portugueses eles eram europeus. Então vieram também outros povos para cá, espanhóis, franceses, tá bom? E ali, no caso, então mais ou menos onde está aquele quadradinho é onde ficavam Portugal e Espanha. É o continente europeu. E esse mapa que eu tô colocando agora é onde fica hoje o Brasil. Em verde ali é o Brasil. Só que assim, até o século XV, os europeus não tinham a menor ideia que existia esse continente. Eles não sabiam que existia esse continente. Tá? O mapa mundi da época era esse que nós estamos vendo aqui. Esse é o mapa lá de 1489. Era assim que eles desenhavam o mundo naquela época. O que nós vemos aqui? Uma parte da África, a Europa e a Ásia, que alguma coisa eles conheciam, algumas coisas eles ouviram falar. Tá? E aqui nós não temos nem América e nem Oceania. Certo? Tá, e por quê? Como que aconteceu essa descoberta? Teve um evento chamado Grandes Navegações. Até então, os europeus navegavam apenas ali no mar Mediterrâneo, ou seja, não se aventuravam em grandes oceanos, tá? Que era uma viagem muito mais perigosa. Mas, por alguns motivos, eles começaram a fazer essas grandes viagens. Tá? Primeiro, por que eles não enfrentavam o oceano? Porque tinha várias lendas da época de que existiam monstros em alto mar, que o mar poderia ferver. Eles tinham medo, por exemplo, diziam que a terra era plana, em que em algum momento a embarcação podia cair num precipício. Então, assim, tinham várias crenças, né, superstições que impediam algumas pessoas de se lançar nessas aventuras. Então, melhor só navegar ali perto da Europa para não correr esses riscos. Outra questão que até então a tecnologia não permitia também esse tipo de viagem. Então, era perigoso eles se perderem. A embarcação não era adequada até então. A partir do século XV, algumas coisas começaram a mudar. Então, primeiro, houve uma necessidade deles navegarem em alto mar. Tá? Tinha um produto que era muito lucrativo, que eram as especiarias. Na época não existia geladeira, por exemplo. Então, tinha alguns produtos que eles usavam para conservar os alimentos. E esses produtos eles encontravam lá no lugar que eles chamavam de Índias, que é onde é a Ásia hoje, chama de Ásia hoje. Então, eles precisavam achar um caminho para ir lá até a Ásia para comercializar esse produto, que valia muito a pena, dava muito dinheiro mesmo na época. Então, valia a pena se arriscar em alto mar, investir em novas embarcações, em várias questões, para chegar até as Índias e adquirir esse produto para vender na Europa. Valia muito a pena, certo? Então, eles começaram a investir em pesquisas para melhorar as embarcações, para melhorar instrumentos de localização, então para saber, por exemplo, onde é o norte, certo? E a partir desse investimento, começaram a melhorar. Houve as inovações tecnológicas para isso, tá bom? E aqui, esse mapa que eu já coloquei, também observe que tem uns risquinhos ali, digamos, coloridos, estão vendo ali? Então, esses são as rotas das grandes navegações, tá? Foi por onde principalmente as duas potências da época. Como assim potências? Dois países mais ricos da época. Hoje tem, por exemplo, os Estados Unidos, que é muito rico, muito poderoso, né? Manda no mundo inteiro. Lá, no século XV, era Portugal e Espanha, os países mais ricos. E aqui tem esses traçados ali, indica a rota as viagens que eles fizeram. Nessa história de tentar ir lá para as Índias para adquirir a especiaria e enriquecer, né, eram pessoas, né, comerciantes, tal, que tinham essa ambição de fazer isso. Eles acabaram descobrindo um novo continente, que era o continente americano, a América ali, certo? Então foi uma pessoa, um italiano a mando da Espanha, financiado pelos espanhóis, que descobriu ali onde está a América.
E depois um português, o Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui no Brasil, certo? A mando do rei de Portugal. E aqui nós temos uma representação, né, um mapa da época que representa esse momento da chegada dos portugueses nas terras onde hoje é o Brasil. Dá uma olhadinha nessa imagem. Observe que ele retratou, né, nesse mapa de 1519, retratou os habitantes aqui do Brasil. Já tinha gente aqui habitando essas terras. Então ele retrata essas pessoas e retrata os portugueses. Então trouxe aqui umas questões para a gente analisar nesse mapa. Então lembra que as fontes históricas elas ajudam nós a entendermos alguns momentos da história, né? É através da fonte que o historiador aprende sobre os momentos da história. Então eu trouxe essas questões aqui. Então primeiro, de que forma que os povos originários estão retratados no mapa? Então lembra que povos originários são os, né, indígenas. Como que eles estão retratados? A vestimenta, os enfeites, né, os adornos, que atividade que eles estão fazendo, tá bom? Então eu vou deixar um tempinho ali para vocês fazerem essas questões. Vamos lá então? Agora eu vou colocar de novo, né? Vou passar aqui a tela. E aí eu quero que vocês observem como que os portugueses são retratados nessa imagem, certo? Então dá uma olhada lá e quero que vocês observem isso para nós, tá? Vou deixar um tempo para vocês olharem.
Pronto, crianças. Ó, observe, nós vamos falar melhor, né, sobre a diferença entre esses europeus, né, que vieram nesse período e os povos originários que estavam ali no litoral naquele momento. Mas, no caso, os portugueses nós reconhecemos pela embarcação, né, que eles chegaram até aqui, são as naus, muitas pessoas chamam de, né, caravela, tá bom? Então, a embarcação que aparece ali representa os portugueses e os indígenas na terra, né, do Brasil, onde hoje é o Brasil, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a diferença sobre esses dois povos, ok? Então, primeiro, vou falar dos europeus que estavam chegando, né, que chegaram aqui no século XVI, aqui no Brasil, né? Então, os europeus, de que eu estou falando? Estou falando, eles vieram portugueses, espanhóis e franceses. Ou seja, eles vieram, né, de Portugal, da Espanha, da França, como nós vimos ali no mapa, né, principalmente Portugal e Espanha. E aqui eu coloquei uma imagem do monumento lá de Portugal. É uma imagem atual, né? Esses monumentos a gente traz, também serve como fonte histórica. Nesses lugares tinham grandes construções. Então, por exemplo, castelos, que você já deve ter visto em filmes, muralhas, fortalezas, igrejas, e entre outras edificações feito com um material muito resistente, ou seja, diferente dos povos que viviam aqui, tá? Aqui duas imagens para ilustrar essas construções. Lá na Europa, lá no país onde eles eram, o clima, o inverno era muito rigoroso, era muito frio mesmo. Então, pra vocês terem uma ideia, tem lugar que faz assim, 20 graus abaixo de zero. Tá? Esse dia tava 6 graus aqui e eu já tava passando muito frio, porque eu sou curitibana, mas eu não gosto de frio, né? Não é essa ideia de que o curitibano gosta de frio, não é verdade, certo? Só imagine 20 graus abaixo de zero, é muito frio. Concorda comigo? Então, eles vinham desse lugar assim. Então, isso vai justificar alguns costumes deles ali. Então, por exemplo, a roupa que eles usavam. Então, eles usavam roupas pesadas, lógico, né, para essa questão do frio. Chapéus, eles tinham barba, cabelos compridos. E outra coisa que também tem a ver com a questão do frio, que era não tinham o hábito de tomar banho todo dia. Certo? Então, essa história de ter que tomar banho todo dia, mesmo com aquele frio lá de 6 graus, que pra mim já é bastante, nós herdamos dos indígenas, certo? Os europeus, eles não tinham esse hábito. Eles eram... Qual que é o traço físico dos europeus? Eles são loiros, castanhos, ou o cabelo, né, também pode ser preto, olhos azuis, olhos verdes. E o traço mais afinado, assim, o nariz, por exemplo, mais afinado, né, a boca mais fina. Esses europeus que vieram para cá, eles eram corajosos navegadores, certo? Então, para navegar naquela época e enfrentar todas aquelas crianças que eles, né, os monstros que eles achavam que tinham, e o perigo que realmente existe em alto mar, tinha que ser muito corajoso. E assim, mesmo porque muita gente realmente morria em alto mar. Outra questão é que eles dominavam a técnica da metalurgia e com isso eles faziam enxadas, facões, espadas. Aqui, como eu já falei, dominava a arte da navegação. Aqui essa imagem que aparece ali é uma imagem daquele período, das grandes navegações. Uma imagem de uma caravela. E eles dominavam o uso da pólvora, tá? E o que isso tem a ver? Que a questão da arma de fogo. Eles já usavam armas de fogo, como por exemplo mosquetes e canhões. Lá na Europa, a questão política, né? A organização política, as cidades, eles eram organizados, a questão política era liderada pelo rei, eles tinham reis, né? E tinha o Papa também, que é um líder religioso. Porém, esse líder religioso, na época, ele também tinha funções políticas. Eles eram católicos. A religião católica foi a primeira religião cristã que existiu. Então, eles acreditavam em Jesus Cristo. O livro sagrado deles é a Bíblia. Eles têm o hábito um dos principais cultos deles é a missa, né? E tem alguns sacramentos. Um dos sacramentos, por exemplo, é o casamento na igreja. Devoção aos santos e santas. Também faz parte da característica dos católicos.
né? Ou seja, desses povos que vieram aqui no século XVI. Outra questão desses, né, dos portugueses é a prática da agricultura. Para eles, a agricultura servia para comércio, para vender. E outra coisa, eles não tinham preocupação com o meio ambiente, né? Se a questão do desgaste do solo, dependendo do jeito que você planta e tal, e da frequência, pode desgastar o solo e não... Ou a questão da poluição, eles não tinham esse tipo de preocupação. A preocupação deles era o lucro. E aqui nós vamos falar dos povos que já estavam aqui, que habitavam o litoral nesse momento. Tá bom? Então a professora Dani vai falar para vocês sobre a característica dos tupinambás. Nós vamos falar um pouquinho sobre os tupinambás, que foram os primeiros indígenas a entrar em contato com os europeus quando os europeus aqui chegaram. Nós vamos falar um pouquinho sobre as características, como eles eram, para a gente conhecer um pouco desse povo. Então, como a professora Gisélia falou, na questão da vestimenta era bem diferente dos europeus. Eles viviam praticamente nus e eles não tinham muitos pelos pelo corpo. Eles usavam adornos, penas, cocares, né? Então, sobre a pele deles, eles utilizavam essas pinturas que tinham formas geométricas e a pele, o tom da pele era mais escura que a dos europeus. Os seus cabelos eram lisos, diferentes, né? Bem lisos, mais escuros. E em algumas situações, os homens raspavam algumas partes do corpo de diversas maneiras. Tem até uma que eu acho bem curiosa, bem interessante. Para tirar o pelo do corpo, eles utilizavam a língua de um peixe. Então, eles consumiam, essa língua secava, é um peixe chamado pirarucu. E ele tem, tipo, parece uns espinhozinhos, assim, fica áspero e com isso eles acabavam tirando os pelos do corpo. Então essa é uma curiosidade pra gente saber, né? As mulheres deixavam os cabelos bem compridos, né? Gostavam de fazer tranças. Então esse era o modo como que eles se vestiam e viviam, bem diferente dos europeus, como a professora Gisélia falou, que estavam cheios de roupas, né? Os homens e também algumas mulheres colocavam alguns furos, né? Faziam alguns furos nos lábios como uma forma de um adorno, né? E eles colocavam algumas coisas, podia ser dentes de animais ou algumas pecinhas de madeira, também nas bochechas e nas narinas. Então era uma forma, eles utilizavam esses enfeites em ocasiões diferentes, como festividades, como rituais que eles faziam ali naquelas tribos. Nesses rituais e nessas festividades, os homens se enfeitavam. Então tinham as festividades e tinha os momentos para a guerra também. Eles bebiam algumas bebidas mais específicas, bebidas fermentadas, que eram alcoólicas. Então eles tinham todo um ritual de trabalho para fazer quando eles fossem para a guerra com os outros povos ou para suas festividades. Bem interessante isso. Na sobrevivência, né, para sobreviver, eles praticavam uma agricultura sustentável. O que quer dizer isso? Que eles faziam, né, plantavam o que eles iam comer, então o que fosse necessário para a sua subsistência. Então eles faziam isso. Agora a gente vai ver um pouquinho, uma coisa bem interessante, um vídeo de um professor contando sobre esses povos indígenas. Então prestem bem atenção no vídeo, tem coisa bem interessante lá. Vamos assistir? Olá, eu sou o professor doutor Eloy Corrêa. Minha pesquisa é sobre o xamanismo guarani. Mas agora eu vou falar com vocês sobre o nome índio. De onde vem esse nome índio? Qual a sua origem? Ele representa de fato os povos indígenas brasileiros? Bem, para início de conversa, esse nome foi dado pelos portugueses. Segundo a história oficial, quando os portugueses foram dar a volta na África para conseguir chegar até as Índias, porque eles não podiam mais passar pelo Oriente Médio, porque haviam perdido a chamada Guerra Santa para os muçulmanos, então buscaram uma nova rota. Porém, se perderam e acabaram chegando no Novo Mundo, acreditando que tinham chego nas Índias, deram o nome aos habitantes que encontraram no litoral das Américas de índio. Mas hoje sabemos que a história não é bem essa. Eles vieram invadir, vieram atrás de matéria-prima e de mão de obra escrava.
Então, quando chamaram de índios aquele povo recém-encontrado, acabou-se que essa nomenclatura foi adotada, esse nome índio foi adotado. Uma outra explicação é que os jesuítas, quando no contato com os povos indígenas, perceberam a sua pureza de coração, a sua harmonia com a natureza, com o espírito dos ancestrais, com os mais velhos e com a comunidade. Por isso diziam, então, que estavam em indios. Os padres, enfim, alguns de origem italiana diziam indios, estão em Deus. Mas esses dois nomes não são muito aceitos pelos próprios povos indígenas. Eles são, então, nativos, povos oriundos, povos primevos, ou aqueles povos que já estavam aqui antes da invasão que muitos chamam de colonização. Bem, mas cada povo indígena é diferente um do outro, do sul do Brasil, do norte, do nordeste. Mas eles aceitam o nome indígena. Aceitam, então, que sejam chamados, em vez de índio, de povos indígenas. E também não há tribo. São povos, nações de nativos, de indígenas. São aqueles povos originários do continente americano. E esses povos têm uma riqueza cultural muito grande. Não só na questão da espiritualidade ligada ao culto à natureza, aos ancestrais e à própria comunidade, como na linguagem, na alimentação e naquilo que poderíamos chamar de uma ecologia, ou seja, um cuidado com a natureza, muito antes de existir, inclusive, o nome ecologia. Bem, hoje nós temos acesso a muitas informações na internet, em livros, sobre os povos indígenas, e com eles podemos aprender muito. Então fica aqui a dica. Vamos estudar os povos indígenas brasileiros. Bom, vamos lá então, crianças. Então, aqui, né, o professor Eloy para reforçar essa questão, né, de povos indígenas, que a gente já falou bastante, né? E agora eu trouxe um jogo, né, pra gente aprender de uma forma mais descontraída. O que vocês acham? Vamos brincar? Eu dei o nome a esse jogo de Que Povo é Esse? Tá bom? Então, nós vamos falar sobre características dos europeus e dos tupinambá. Então, em primeiro lugar, vocês vão confeccionar 2 cartões. Um cartão vai desenhar os europeus. Então, lembra as características que nós conversamos com vocês e desenha os europeus. Em outra folha, você vai desenhar os tupinambás. Tá bom? Então, você vai desenhar e a gente já volta para fazer a brincadeira.
aí, ficou legal o cartão de vocês? Desenharam? Tá tudo, ficou bem colorido? Também fiz um cartão, só que, como eu já conversei com vocês, né? Meu desenho não é tão bom assim, então meu cartãozinho fica desse jeito, tá bom? Mas a gente vai poder brincar. Eu vou explicar pra vocês o que vai acontecer. Eu vou falar algumas características de um desses povos. Essa característica pode ser dos europeus ou dos tupinambás. Então, quando eu falar característica, você vai levantar o cartão aí da tua casa, tá certo? Tá preparado? Então, eu vou ler a primeira dica. Bom, as pessoas desses povos têm os cabelos muito lisos, salvo em certas situações, os homens raspam algumas partes de diversas maneiras. E aí, qual é a resposta? O que vocês acham? Qual a resposta você acha que é, professora Dani? Vamos lá? São os Tupinambá. Quem acertou lá? Tem mais uma questão, próxima questão, se prepara, pega os cartõezinhos. Os homens se enfeitam para a guerra e para festividades. Tupinambás ou europeus? O que vocês acham? Pega o cartãozinho e nós estamos falando dos tupinambás. Tem mais uma questão. Vamos lá, então. Eles praticavam agricultura para fins comerciais e visavam o lucro. Eles vendiam o que eles plantavam. Qual dos povos? Levanta lá. Se você colocou europeus, tá certo. Tá bom? Parabéns. Vamos para a próxima questão? Próxima pergunta? Eles eram hábeis e corajosos navegadores. Eram tupinambás ou europeus? Quem que eram hábeis navegadores? Levanta a plaquinha lá. Parabéns se você colocou europeus. Tá bom? E tem mais uma. Eles viviam quase nus e não tinham pelos. Eram europeus que quase não tinham pelos ou eram os tupinambás? O que você acha? Levanta a plaquinha. Então lembra que os europeus tinham bastante barba, cabelo, bastante cabelo, tá? Então nós estamos falando do povo tupinambá. Vamos para a próxima? Então se organiza lá para ver. Quem que acertou todos até agora, será? Então tem mais, vamos lá. Forjavam ferramentas como enxada, facões e espadas. Qual desses povos já sabiam lidar com metais, né? Eram os, o que você acha? Levantou a plaquinha? Europeus. Tá bom? Então, quem acertou tudo, espero que vocês tenham acertado. Que é essa brincadeira pra gente fixar, né? Esses conhecimentos e, né? E descontrair um pouco durante a aula, tá bom? Veja bem, então, o que nós estamos salientando que é a diferença entre os dois povos. Geralmente, quando algum povo existe a diferença, a gente estranha. E esse estranhamento, às vezes, leva a alguns problemas, assim, da questão do respeito e tal. Então, mas assim, no caso do europeus e indígenas, no começo essa relação foi pacífica, né? Mesmo porque os europeus chegaram aqui, imagine, meses de viagem. Era uma viagem na época sem muitos recursos, como nós temos hoje, então eles chegaram aqui doentes, se arrastando, precisando de ajuda. E os indígenas que estavam aqui foram ajudar aquela gente. Com o tempo, os europeus começaram a querer escravizar os indígenas. E a partir dessa tentativa de escravização, a coisa ficou tensa entre eles, entre portugueses e indígenas, tá? Começou uma guerra ali que, como eu já falei outras vezes, até hoje ela acontece. Outro problema que os europeus trouxeram foi doenças. Então, tinha muitas doenças que os indígenas não tinham imunidade, né? Não tinham uma proteção natural contra essas doenças. E os xamãs não conheciam a cura, né? De como curar. Então, morreu muita gente mesmo por doenças trazidas pelos europeus. E assim, eu vou lembrar também que hoje nós estamos vivendo esse problema dos indígenas que contraindo aí o coronavírus e tal. Então, a mortandade também por doença e negligência continua, infelizmente, né? Então, uma coisa que começou lá há 500 anos. E para salientar a visão de cada um desses povos, eu trouxe duas cartas, tá bom? Uma carta eu vou ler para vocês depois, e a outra, a professora... Eu consegui esse privilégio, né, da professora Deia, fazer um vídeo pra gente que ficou bem legal, contando com essa versão. Foi um indígena Pataxó que escreveu uma carta. Os Pataxós são lá da Bahia. E nós transformamos, né, com a ajuda da professora Deia, nesse vídeo que nós vamos ver agora. Vamos lá?
Antigamente, nós, Pataxó, vivíamos exclusivamente da caça, da pesca e de frutas da floresta. A caçada e a pescaria eram realizadas com suas próprias armas e armadilhas. O arco e flecha, a borduna, a lança, o mundel, o quizô, o fojo e muitas outras que nosso povo fazia. Nós, Pataxó, não conhecíamos armas dos brancos, como machado, facão, foice, enxada, faca e armas de fogo. Antigamente, tinha muitas farturas. Nosso povo não passava fome e nem sede. Hoje, tem dia que o índio passa muita fome, pois a fartura que tinha antigamente, hoje acabou tudo. Antigamente, meu povo não vestia roupa de branco, tinha sua própria roupa. Hoje, vestimos as roupas que são fabricadas nas fábricas das cidades. Usamos relógios e sapatos. Hoje, nós estudamos para defender os nossos direitos e encarar o mundo lá fora. Hoje, nós somos a minoria, mas antigamente éramos a maioria e vivíamos felizes nessa terra. Nós, Pataxó, somos fortes e guerreiros, como as outras nações indígenas que vivem por aí em outros estados. Vamos lá, criança. Então, o que acharam do vídeo? Nossa, eu adorei. Fiquei muito feliz, né? Pela professora ter feito para nós. Observe que no vídeo, nessa carta, ele destaca a diferença entre os europeus e os pataxós. Então, como que eles viviam antes da chegada dos europeus e o que aconteceu depois, né? Então, que eles passaram as armas de fogo. Aqui na tela tem uma imagem ali desse povo, né, indígena, lá da Bahia, pra vocês terem uma ideia, assim, certo? E a outro documento que nós trouxemos, né, outra fonte histórica que nós trouxemos, é a carta de um escrivão que acompanhou a expedição do Pedro Álvares Cabral, né? É o primeiro documento sobre o Brasil. E a professora Dani, então, vai fazer a leitura para nós. Então eu vou ler para vocês agora a carta de Pero Vaz de Caminha. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça e um sombreiro preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas como de papagaio. Essa foi um pequeno trecho da carta de Pero Vaz de Caminha que mostra como que os europeus viram os povos indígenas quando eles chegaram. Então é interessante a gente saber um pouquinho dessa história. Gostaram, pessoal? Bom, pessoal, então nós vimos aqui as diferenças, né, desses dois povos, certo? Essas duas cartas mostram a visão de cada um desses povos, com as novidades, né, com as impressões. A impressão de cada um deles sobre sobre esses povos ali. E a gente vai continuar esse assunto. Que é um assunto bem interessante. Isso, e um conflito que até hoje, essa convivência até hoje a gente continua conversando. Exato. Tá bom? Então nas próximas aulas esse assunto continua. Tá bom? Obrigada pra vocês. Por hoje é só. Obrigada, pessoal, e até a próxima aula. Se cuidem, não esqueçam de lavar bem as mãos e se precisar sair, usem máscaras. A gente já vai colocar, né, professora? Tchau, tchau. Tchau.